Graças e paz a todos, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Becan, apresentador do programa Um Amanhã Melhor, e estamos estudando a série Trazendo o Propósito à Tona. E hoje vamos estudar o segundo episódio, e o tema do segundo episódio é a maior tragédia da vida. Então fique até o final desse episódio que você vai entender qual é a maior tragédia da vida. Por que é a maior tragédia? Então fique, que você vai entender. O texto para a reflexão do episódio de hoje se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos ler do verso 4 até o 5. O texto diz assim: Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da tua vontade. Então, olha só que texto interessante. O texto diz que a gente foi elegido, escolhido em Deus. Então, antes de a sua vida, ela não começou no ventre, sua vida já começou em Deus. É o que Efésios aqui está dizendo, que Deus nos elegeu nele. Antes de Deus decidir que você iria vir à vida, ele já tinha decidido isso nele. Então você teve o seu início em Deus. Deus é a tua origem. É o que esse texto aqui está dizendo, que a nossa origem, ela tem um nome. A nossa origem é Deus. Perceba que tudo que você tira da origem, ela perde o sentido, ela perde o propósito. Se você tira o peixe do mar, ele vai morrer, porque ele está fora da sua zona onde ele tem vida. Se você tirar uma planta da terra, ela também vai morrer, porque ela está saindo do ambiente que gera vida nela. Da mesma forma, eu e você, a gente fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente sai da presença de Deus, a gente vamos morrer espiritualmente. Não foi isso que Deus falou para Adão e para Eva, que quando eles comessem daquele fruto, certamente eles iriam morrer? Então, eles morreram ali de forma espiritual, onde teve o afastamento de Deus. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é você estar vivo, mas não saber o motivo de vivo estar. A maior tragédia da vida é você só pensar que existe só para pagar conta, para trabalhar, para ficar preso em uma rotina, para uma hora ou outra estar ali em um problema, ter alguns momentos felizes e a maioria triste. Será que a vida é só isso? Existe algo mais do que isso, do que trabalhar, pagar conta? Será que existe mais do que isso? A tragédia está aí, meu irmão. É você estar vivo, mas não saber por que vivo está. O que eu vim fazer aqui no mundo? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Qual é a minha habilidade? O que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer para ajudar alguém? O que eu posso fazer para tornar o mundo de alguém um pouco melhor? Talvez você não vai conseguir mudar o mundo todo, mas se você mudar o mundo de uma pessoa, isso já basta. Isso já é o suficiente. A vida, a verdadeira vida está aí. Está em você saber por que vive estar. Saber por que você existe. Saber por que você nasceu. Por que você está aqui. O propósito da vida é viver as coisas extraordinárias que Deus preparou para você. Então, eu quero destacar aqui alguns pontos para você entender que Deus não te chamou para viver a maior tragédia da vida, não. E o inimigo que quer fazer isso. Deus te chamou para viver a maior aventura de amor com Ele. Deus te chamou para viver a maior jornada de amor com Ele. Deus te chamou para viver, para desfrutar, para comer o melhor, meu irmão, dessa terra. Deus te chamou para isso, Ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para ser útil, Ele te escolheu para você dar significado para a vida de alguém. Mas como você vai dar significado a alguém se a sua própria vida não tem o significado? Antes de Deus trabalhar através de você, Ele vai querer trabalhar em você.
E ele trabalhando em você, ele vai falar, agora eu posso trabalhar através dele. Então a obra começa primeiro em você e depois de você ela vai chegar no outro. Então eu vim aqui te dizer que Deus quer tirar você dessa maior tragédia. Rodrigo, qual tragédia? A tragédia de estar vivo e não saber por que vive está. Por isso que o propósito de Deus é a maior resposta da tua vida que você está buscando. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida, mas eu vim aqui te dizer. A maior resposta, talvez você nem perguntou, nem fez essa pergunta. Qual é a maior resposta da vida? Talvez você nem chegou a fazer, mas agora talvez você está pensando. E Deus é tão bom que Ele não responde perguntas, Ele responde resposta. E Ele já está dizendo que a maior resposta da vida do ser humano é que Deus tem um plano para a tua vida, que Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus traz significado. O propósito de Deus traz vida. E o propósito de Deus autentica a vida. E o propósito de Deus dá sentido à vida. E o propósito de Deus traz beleza à vida. E o propósito de Deus, meu irmão, é tudo o que você precisa. Então eu quero destacar aqui algumas atitudes que você precisa ter. A primeira é reconhecer que você veio de uma origem. Qual é essa origem? Essa origem é Deus, conforme está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, no versículo de número 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na tua presença. Então, olha só que texto interessante. Deus nos escolheu nele para sermos santos. Santo é separado. Irrepreensíveis em tua presença. Você só consegue ser perfeito na presença de Deus. É por isso que Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não tem como você ser perfeito fora da presença de Deus. É só na presença de Deus que Deus vai te transformando, que Deus vai te restaurando. É só na presença de Deus. Fora da presença de Deus, meu irmão, você vai viver a maior tragédia da vida. E você vai estar vivo, vivendo a maior tragédia da vida. Agora, quando você vem para a presença de Deus, você vive a bem-aventurança da vida. Você vive a coisa linda de viver, de acordar, de ser grato a Deus pelas coisas pequenas. E coisas pequenas direcionam as coisas grandes. Então, primeiro, reconheça que você tem uma origem. E a tua origem é Deus, é celestial. Segundo ponto, existe um lugar aonde você é abençoado. Olha que coisa interessante. Existe um lugar aonde você é abençoado. E esse lugar é onde? É na presença de Deus. Olha que coisa interessante. Existe um lugar onde a bênção é ordenada para te alcançar. Existe um lugar onde a bênção tem o seu endereço, tem o teu nome, tem a hora, tem a data para chegar. E tem momento que Deus ainda vai te surpreender, te dando ainda mais, como Paulo diz, né? Ora, aquele que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Vai ter momento que Deus vai surpreender você com tantas bênçãos que você vai falar, poxa Deus, dá uma segurada aí que você está me abençoando demais. Então, vindo para a presença de Deus, a presença de Deus é o lugar onde você é abençoado. E toda pessoa que é abençoada, ela se transforma em um abençoador. Ela abençoa a vida do outro. É como aquilo que eu disse antes. Deus quer trabalhar em você para depois trabalhar através de você. Então existe um lugar onde a bênção é ordenada. Esse lugar é onde? É na presença de Deus. Então, isso aqui está no versículo de número 5. Ó. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da tua vontade. E o terceiro ponto, meu irmão, é no amor de Deus. Primeiro, você precisa reconhecer que tem uma origem, e a sua origem é Deus. Lembre-se, tira o peixe do mar, o peixe morre. Tira a planta da terra, a planta morre. Tira você da presença de Deus, você... É isso mesmo. Então, você só vive se está na presença de Deus, tá? Isso aqui eu estou falando de forma espiritual, porque esse mesmo texto aqui de Efésios diz que Deus
já decretou bênçãos espirituais na nossa vida. Então, para você pegar essas bênçãos, você tem que entrar nesse âmbito espiritual. E esse âmbito espiritual é o quê? É na presença de Deus. Quando você começa a andar na presença de Deus, a bênção é ordenada para vir até você. Talvez as pessoas te ensinaram a correr atrás da bênção, mas Deus nunca ensinou isso na tua palavra. Na palavra de Deus, as bênçãos é que tem que correr atrás de você, e não você atrás dela. Você foi feito para correr atrás do reino de Deus. E as bênçãos foi feita para correr atrás de você. Mas talvez você aprendeu por aí que você tem que ir atrás da bênção de Deus. Não, você foi feito para correr atrás do reino. Por isso Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Então, reconheça a origem. Segundo, existe um lugar onde a bênção é decretada ao teu respeito. E esse lugar é na presença de Deus. E terceiro, você vai andar no amor de Deus. Então, resumindo, origem, presença e amor. Origem, presença e amor. Lembre-se que a origem, ela mostra o destino. Toda vez que você for comprar uma passagem para viajar, lá na passagem está escrito origem, que é o lugar de partida, e destino é o lugar para onde você está indo. Então, se você está sem propósito na vida, tudo que você precisa fazer, o primeiro passo, talvez se você me perguntasse: Rodrigo, como eu faço para viver o propósito de Deus para a minha vida? Eu ia te responder: volta para a origem. E a origem vai te mostrar qual é o propósito que ele tem para você. Eita, isso aqui é forte, né, irmão? Voltando para a origem, que é Deus, Deus vai mostrar o plano, o propósito que ele tem para você. Porque eu não sei o plano que Deus tem para você, porque não foi eu que escrevi, mas Deus escreveu. E se Deus escreveu, ele vai falar para você, ele vai mostrar para você a como você viver isso. Então volta para a origem, e a origem vai te dar o direcionamento, a origem vai te levar ao propósito. A origem vai mandar o Espírito Santo para te ajudar a cumprir o plano e o propósito que Deus preparou para você, meu irmão. E depois que você voltar para a origem, você vai entender que a bênção foi feita para te alcançar. E depois que você viver esse cenário da bênção, você vai entrar no âmbito do amor. O amor de Deus vai te transformar à medida que Deus quer que você alcance. E a medida do amor de Deus que Deus quer que você alcance é a medida de Cristo. Deus quer olhar para você e ver Cristo em você. Foi isso que Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quem é que faz essa transformação é o amor de Deus. É a presença de Deus que faz. Então, meu irmão, a maior tragédia da vida é você não saber o motivo por que está vivo. Mas a bem-aventurança da vida é você entender por que vive estar. Porque dentro do seu coração bate. Porque o teu espírito sente quando Deus está falando com você. Nesse momento aí o seu coração está queimando. Sabe por quê? Porque quando a gente fala do reino de Deus, o nosso coração queima, porque o nosso coração foi feito para viver nesse reino. Então por isso que o seu coração está queimando aí de amor, de paixão. Lá no livro de Provérbios diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então toda vez que a gente fala de eternidade, o coração do homem queima, porque o coração falou: foi para isso que eu fui feito, eu reconheço, é esse lugar que eu quero estar, é o lugar da presença de Deus. O teu coração sente isso, que ele foi criado para viver nesse ambiente, não nesse que você está, da maior tragédia, não. O ambiente que Deus tem para você é o ambiente da glória de Deus, é o ambiente da presença de Deus, é o ambiente da paz, do amor, da justiça e da fidelidade. Então que você venha sair, meu irmão, dessa maior tragédia da vida, desse maior engano, e você venha entrar na origem do reino de Deus. Você foi feito para viver o reino de Deus. Então venha viver o reino de Deus, porque o texto diz: e em seu amor nos predestinou. Olha que coisa forte, predestinou. O que é pre? É aquilo que vem antes. E destino é aquilo que vem depois. Eita maravilha! E você só aprende isso voltando para a origem. E em seu amor nos predestinou. Antes, origem.
destinou. Depois é só você voltar para a origem que você vai encontrar o propósito de Deus para sua vida. Então fique na paz e eu espero você no próximo episódio. E lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Fique na paz e que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e aonde você colocar as plantas dos seus pés, que você venha a ser uma bênção ali. Fique na paz.